Muito bem, de volta é o Papo de Craque, primeira edição. Hora e vez de falar do líder, né? Vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro? Tá voando, ninguém segura, foguete não tem ré. Fala, Rodrigo Brandão. Azevedo, e o Botafogo formalizou uma proposta para poder contar com o futebol do lateral direito uruguaio Matheus Ponte, jogador de 20 anos que pertence ao Danúbio do Uruguai. O valor da proposta foi de $2 milhões, algo em torno de 9,4 milhões de reais, que seriam pagos de maneira parcelada. O jogador se destacou e foi campeão com a seleção uruguaia sub-20 no Mundial da categoria disputado no início do ano. E é mais um atleta mapeado pelo departamento de scout do Botafogo. Ele chegaria para suprir uma carência no grupo do Botafogo, que é justamente a lateral direita. Desde a lesão do lateral direito Rafael, que não joga mais esse ano, o Botafogo só conta com o de Plácido nessa posição. O que pode pesar contra é que o jogador recebeu outras 2 propostas de clubes da Europa, um de Portugal e outro da França. Mas o que pesa a favor é de que o jogador teria confidenciado a amigos próximos de que ele tem a preferência de jogar no Botafogo, tendo em vista que o clube faz parte de uma rede de clubes comandada pelo John Textor, e fazendo um bom trabalho no Botafogo poderia facilitar o caminho rumo à Europa, sendo pelo Crystal Palace, que é um clube da Premier League, da primeira divisão do campeonato inglês, que é uma das ligas mais fortes, se não a melhor liga do futebol mundial, ou até mesmo no Lyon, que é um grande clube do futebol francês, e poderia seguir os mesmos passos do Jefinho, que deixou o Botafogo no ano passado e hoje faz sucesso na equipe francesa. Essa informação foi publicada pelo portal GE e, segundo consta, o clube uruguaio ficou de dar uma resposta o quanto antes. O Botafogo cobra pressa e aguarda com otimismo pelo fechamento positivo dessa negociação, até porque o fechamento da janela de transferências vai ser daqui a uma semana, no dia 2 de agosto, e o Botafogo quer inscrevê-lo para o restante da temporada. E o Botafogo divulgou hoje pela manhã, na sua conta oficial do Twitter, uma marca importante e muito expressiva. O Botafogo alcançou o número de 50 mil sócios torcedores. O diretor-geral da SAF do Botafogo, o Tairo Arruda, também publicou na rede social uma mensagem de agradecimento ao torcedor do Botafogo por acreditarem no projeto, pelo envolvimento, vai buscar cada vez mais melhorias ao clube para que ele siga nesse processo de crescimento. Beleza, Azevedo? Valeu, beleza, meu caro Rodrigo Brandão, trazendo informações do Botafogo. Bom, essa situação da torcida do Botafogo é interessante, né, cara? Porque mostra um trabalho sendo feito de maneira muito competente, hein, Gabriel? Com certeza. Acho que o Botafogo vem trabalhando bem em diversas áreas, e com relação ao Matheus Ponte, o Botafogo precisa buscar uma reposição para o Rafael, precisa claramente de um jogador que chegue para exercer um papel de disputa por titularidade junto ao de Plácido. O Ponte é um jogador muito jovem, um jogador que viria, claro, para ser desenvolvido pelo Botafogo. Em tese, uma característica um pouco mais defensiva. Ele teve um destaque agora com o Uruguai no Sul-Americano no Mundial Sub-20, enfim. É uma aposta do Botafogo. É bom que também o Botafogo corra um pouquinho com esse processo, porque a janela está se aproximando do fim. Não dá para levar até o final da temporada com o de Plácido, por mais que ele tenha evoluído. É notório que ele evoluiu, mas não dá pra levar só com o de Plácido. O Botafogo daqui a pouco perde jogador por uma suspensão, por uma lesão, não tem nenhum substituto. Então, já que mirou nesse nome, ótimo. Não conheço o jogador em detalhes. Mas pelo histórico recente do trabalho do departamento de scout, isso. Dá pra ficar otimista, né? Eu acho que dá pra ficar otimista, porque é um jogador que teve um destaque recente, surge bem na carreira, 20 aninhos de idade. Você vai, de repente, pegar esse jogador, desenvolver, levar ele para um caminho de Europa. Eu acho que o Brasil é sempre uma ponte bem interessante para o futebol europeu. E aí eu concordo contigo. O departamento de scout acertou em cheio até aqui em várias posições até agora. Então cabe a gente confiar. Bom, o Evandro Baianinho tá por aqui. Boa tarde, meus amigos. Saudações botafoguenses. Flamenguista. Aqui já tem uma discussão aqui no chat. A galera tá se pegando aqui, né? Flamenguista é difícil. Aqui em Brasília, quando eles perdem um jogo, some tudo normal. Evandro de Brasília, no Distrito Federal. Um abraço.
Vamos lá, rapaziada, chegando junto. Cadê a galera do Botafogo, né? Que tá em maior número aqui, né? Pessoal chegando junto. Vamos lá, rapaziada do Fogão. Tem as provocações naturais também. O Fogão 95. Aí tá falando aqui do Flamengo também, vem. Eu não vou entrar nessas discussões de vocês, não. Quero falar do Botafogo. E aí o Alexandre Alves tá dizendo o seguinte: que joga esse zagueiro cabeludo do Botafogo é brincadeira. Cabe certinho no Flamengo. Deve estar falando do Adrielson, né? Que joga realmente muito, demais, né, cara? Joga demais. Joga muito, é um bom jogador. Fez o gol, né? Hein? Fez o gol do empate. Do empate. A Lívia Lima tá dizendo o seguinte: pra alcançar o Botafogo vai ter que pegar um jato. Um baita já. Diferença? Tem que ser 11 pontos. São 11 pontos, né? Tem que ser o Cara, é muita coisa, é muita coisa. O Clenilton, avisa aí que no telhado tem até tapetinho. A vaca não vai sair do telhado e nem o elefante desce da árvore. Tá certo, um abraço, Clenilton. Vamos lá, 99557-1013. Fala, rapaziada, aqui Felipe Botafoguense. Rapaziada, vocês acham que o Botafogo vai continuar nessa pegada até o final do campeonato? Ou vai chegar numa parte e vai viver um momento de oscilação como o Fluminense tem vivido aí? E, rapaziada, eu gostaria de concorrer a essa promoção aí da corrida do SK21. Opa! Sou professor de educação física e tenho vontade. Abraço. Valeu, cara, tá concorrendo. Obrigado pela participação. E sobre a pergunta dele se o Botafogo vai oscilar, uma resposta praticamente impossível de se dar, né? Eu acho que se oscilar dentro de uma normalidade, Gabriel, que é oscilar dentro de uma normalidade, perde um jogo aqui, outro ali, empata. O Fluminense tá oscilando dentro de uma normalidade, na sua opinião? O Fluminense eu acho que passou um pouquinho da conta, teve uma sequência ali de pouquíssimas vitórias em 10 jogos, não vou lembrar exatamente os números. Se o Botafogo mantiver uma oscilação tranquila, normal, vai ser campeão. Se oscilar muito, se começar a perder muitos jogos, tropeçar mais do que vencer, aí abre margem para alguém ultrapassar. O Emilson de Moura tá aqui. Papo de craque, tem 2 torcedores do Botafogo, Gabriel Farias e Cantarelli. Parabéns, é isso mesmo? Essa informação. Quer dizer, eu posso responder por mim, mais, pelos outros eu não respondo. Eu também torço pro Botafogo. Você já falou que é tricolor, ex. Mas todos nós aqui torcemos também pro sim. Tá certo. Eu torço. Isso aí não é informação nova, não. Então tá bom. 995... Ontem Fluminense e o jogo de ontem lá se torceu pra quem? Fluminense e Curitiba. Sempre pro time carioca. Pois é, então torcemos pro Botafogo. Viu? Tô falando do líder do Campeonato Brasileiro, o enorme Botafogo que tá amassando geral. Tá narrando não, irmão, calma. Tá só apresentando. Porque tá com tempo curto. Daqui a pouquinho, Lê. Fala do Fogão, Rodrigo Brandão, vai, manda. Cantarelli, conforme informação que trouxemos no Papo de Craque primeira edição e que foi publicada, divulgada pelo portal GE, o Botafogo está muito próximo do acerto com o lateral direito Matteo Ponte, jogador de 20 anos, uruguaio e que pertence ao Danúbio do Uruguai. Botafogo ofereceu $2 milhões ou 9,4 milhões de reais para ter o jogador. Ele foi titular da seleção sub-20 do Uruguai, que foi campeã do mundo no Mundial da categoria disputado no início do ano. O jogador deve chegar para suprir uma carência no elenco, a lateral direita. E depois da lesão do lateral direito Rafael, que não joga mais essa temporada, o Botafogo só conta com o Di Plácido para a posição. É mais uma descoberta do departamento de scout do Botafogo, que mapeou o mercado e encontrou esse jogador que é promissor. Falando nisso, quem elogiou bastante o departamento de scout do clube foi o técnico Bruno Lage. E ele chega aqui no Papo 2 para falar justamente sobre isso. Também com uma relação muito forte com o departamento de análise do clube, que é muito bom. Fiquei muito surpreendido pelas informações que nos chegam, por isso ficamos muito bem. Acho que uma primeira palavra, e porque é a minha primeira semana, estrutura é muito importante. Fizeram-nos sentir em casa, deram-nos tudo, deram-nos toda a liberdade para mudar coisas no CT para nós sentirmos confortáveis, por isso sempre disponíveis, e depois todos os departamentos com uma simplicidade e com uma comunicação muito forte que nos deixam realmente muito contentes por trabalhar com eles.
Tá aí, portanto, a palavra do Bruno Lage falando aos ouvintes da Transamérica. Ele que elogiou não só o departamento de análise, mas todos os outros departamentos do clube que fizeram com que ele e a sua equipe se sentissem muito confortáveis desde a sua chegada há quase 2 semanas. Bruno Lage que comandou o primeiro treino da preparação para a partida contra o Coritiba, próximo jogo do Botafogo, domingo, 4 da tarde, no estádio Newton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele segue com essa preparação durante toda a semana. A expectativa fica por conta da recuperação de 2 titulares do time, meio-campo Eduardo e o atacante Luiz Henrique. Eduardo com uma lesão no tímpano e o Luiz Henrique que deslocou o ombro na partida do último fim de semana contra o Santos. Ao que tudo indica, os dois estarão à disposição para esse duelo diante do Coxa Branca. Já temos 15 mil ingressos vendidos antecipadamente para essa partida, todos eles adquiridos por sócio torcedor. Amanhã, a partir das 10 da manhã, vai começar a venda para o público geral. Expectativa de casa cheia mais uma vez. A galera empolgada para ver o Botafogo no próximo domingo. Valeu, Cantarelli. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, com as informações do Botafogo aqui no som da Transamérica. Vai ser muito legal, camisa nova, Botafogo pegando Curitiba em casa agora. É festa. Estádio Newton Santos estará lotado. Festa depois do jogo. Obrigação de vitória. Deixa pra depois do jogo. Isso aí. É pra vencer o jogo. Tem que vencer. O Curitiba pode melhorou ampliar muito. A vantagem. Porque os vai times jogar abaixo, depois, né? E os times abaixo jogam fora, todos eles. E vai jogar depois de todos eles. Sim. A maioria joga no Atlético sábado. Mineiro, fora de casa. O Palmeiras Grêmio... pega o América Mineiro e o Grêmio Goiás. Goiás, todo mundo fora de casa. É, só o Grêmio que joga depois do Botafogo. Os outros jogam antes. Então... É uma oportunidade. Agora, é importante não subestimar o adversário. O Curitiba melhorou muito, óbvio que o Botafogo é muito melhor, é favorito. Tá contratando, ontem tava ouvindo o jogo. Roberto Justus estava no estádio ontem. É um dos acionistas da comemorando SAF, né? a vitória do Curitiba. Que galera. Conheço bem o diretor de futebol do Curitiba agora, que é o Carlos Amodeu, que era do Grêmio. É um cara competentíssimo lá. Pô, reforçou a equipe. Outro cara que começou a assessor de imprensa no Curitiba, agora que é o Vitor Rodrigues Brabo, que era do Flamengo aqui. Então, assim, começaram a reestruturar o clube. Eu vi que entrou o Fran Sérgio. Centroavante que meteu o gol, o Diogo Oliveira estava estreando ontem. Então, são várias contratações que estão acontecendo, porque o Curitiba virou SAF em abril. Então se reorganizou e agora tá podendo contratar nessa janela. É, mas o Botafogo ainda é muito melhor. Tem a obrigação de vencer. Se não entrar de salto alto, tem tudo para conseguir essa vitória. Gosto do movimento por jogadores sul-americanos. O Botafogo tem feito isso muito bem. O Diego Hernandes não emplacou ainda, mas foi uma boa contratação. Segovinha, então, nem se fala. Cuesta. O Botafogo tem vários jogadores com esse perfil. Cuesta um pouco mais velho, mas jogadores que vêm do mercado sul-americano e que tem esse potencial, essa capacidade. No caso do Ponte, é um jogador pro futuro, né? 20 anos de idade. Só 20 anos de idade, acabou de ser campeão mundial da categoria. Isso, narrei a Copa do Mundo Sub-20, vários jogos do Uruguai ao longo da campanha. Não era um time que chamava atenção, não dá pra esperar do Ponte, é um lateral mais defensivo. Questão de característica. Não é aquele lateral que vai ao fundo, mas eram os 2 melhores jogadores do time, na minha visão. É o lateral isopor, né? Isso, não vai ao fundo, ele boia, né? Mas era o Ponte e o Maturro. Maturro era o lateral esquerdo, Ponte o lateral direito, lembrando que ele já atuou pela seleção principal do Uruguai. Isso não diz o Bielsa convocou geral o campeão mundial sub-20. Os laterais da seleção uruguaia são Varela e Pulmento. Tudo bem, mas o Ponte tem a desenvolver, então ele não vai chegar para ser titular absoluto, mas precisa de pelo menos um reserva para o de Plástico. Dá bem, né? O de Plástico tá jogando mal. Incrivelmente, né? Conseguiu encaixar.